Estamos de volta na Ação e Reação, hoje quarta-feira, dia 14, desculpa, do 12 de 2016, quarta-feira. Quarta-feira meio chuvosa aqui na Baixada Santista, hoje, né? Vamos debater hoje sobre a crise no Porto, né? Que é uma novidade, né? Mas para a gente debater esse assunto, temos aqui o Everandi Cirino, do Sindaporte, comentarista do nosso programa habitual de toda semana. Tudo bem, Everandi? Não está muito bem. A crise pegou cheio no Porto. E eu queria também abrir um espaço, porque eu sou um morador de São Vicente. Eu queria 2 minutinhos só para falar da cidade de São Vicente. Então deixa eu só passar para o nosso, depois tu joga para você a palavra de novo. Tá, muito bem. Então, o nosso entrevistado de hoje tem uma grata satisfação de receber aqui o Marcos Sanches, presidente dos sindicatos conferentes. O homem que tem mais popularidade aqui na Baixada, um dos mais populares, também tem mais óculos. Cada dia ele está com óculos diferentes. O famoso Marcos Sanches. Tudo bem, Marcos? Tudo, obrigado. Tem uma coleção de óculos, né, Marcos? Tenho. Uns 50 tu tem, né? Quem tem um óculos não tem nenhum, né? Tem um branco, tem um vermelho, tem amarelo. Tem. Boa tarde a todos. Como o Cirino falou, a gente está aqui numa posição para falar de Porto, e quando ele falou de São Vicente, eu até vou voltar a bola para ele, porque eu também sou de São Vicente. Lógico. Então eu acho que o que ele vai falar deve ser muito interessante. Então o Cirino vai falar agora de São Vicente, o nosso Cirino aqui sempre participando do programa aqui, um dos sindicatos enxutos aqui da Baixada Santista. Todo mundo fala bem do Cirino, fala que lá tem café da manhã, mas como é que ele consegue? Não, porque o Cirino, ele articula, ele deixa o sindicato enxuto, não tem briga, ele sabe chegar no cara que está descontente, vai no ouvido do cara, calma, tal. Então diz que o Cirino é um sindicalista conceituado aqui na região, porque sabe lidar com adversidades, com fogueira de vaidades. É isso, Cirino? Não, primeiro que o sindicato estabeleceu um calendário de realizar um café da manhã todo mês, a segunda quarta-feira de cada mês, onde que os aposentados e ativos, o pessoal que já participou das lutas do movimento sindical, vai lá, faz as conversas diárias, e aí, né, como o programa é muito visto em São Vicente, e tem um grupo grande que mora em São Vicente, e pediram para vir reforçar uma campanha que eu iniciei nesse programa, né, e reforçar uma proposta que é sua, não é minha. Então eu queria que o povo de São Vicente vai receber o IPTU até o dia 20. Diga-se de passagem, o IPTU mais caro da região. Mais agora, já sim. É mais caro, aumentou 9,5. É o mais caro que tem. Então nós estamos fazendo a campanha para ninguém pagar IPTU até 31/12. Não se preocupe, porque vai ter até o dia 5 para pagar com desconto de 5%. Então é 9,5 mais caro, que teve mais reajuste. Por que eu voto nessa campanha? Porque não é justo esperar o novo prefeito assumir dia 1º para resolver algumas questões emergenciais na cidade. Vou dar um exemplo. Linha Vermelha é uma avenida principal para a rota de trânsito, cheia de buraco. Aquela avenida Luiz Honor, que muitos conhecem como a avenida do Hotel Charme, tem um buraco. A rua tem um buraco, não é o buraco tem a rua, é vocês dizem, não é possível ter aquele buraco numa rua principal. Os lixos, a praia, o pessoal faz a limpeza, já falei até com o Macaé, o presidente do sindicato da construção civil, que representa os trabalhadores de limpeza de São Vicente, o pessoal faz a limpeza diariamente, recolhe com um carrinho, e não tem um caminhão para recolher o lixo, fica amontoando, então amontoa o lixo lá, no Gonzaguinha, na Boa Vista, no Itararé. Não é possível ter que esperar o prefeito assumir para dar um jeito nessas questões da cidade. Então, em via disso, ter que esperar o prefeito, solicito a todos os moradores que não paguem IPTU até dia 31. Paguem no começo do mês com nova direção na cidade. E aproveitando o novo prefeito de São Vicente, o Filete, nos programas antes da eleição, veio dizendo que para fazer mutirão. Então, em vez de preencher os cargos de assessoria, secretaria, subprefeitura, suspende a nomeação desse grupo por 90 dias. Essa economia desse grupo, cria-se uma força-tarefa
para fazer uma limpeza na cidade. Achamos, os moradores de São Vicente acham mais importante limpar a cidade, recuperar uma boa visibilidade da cidade do que fogos dia 31, e que até a própria encenação em janeiro. Acho que o importante é recolher esses lixos, limpar a cidade, dar um novo ânimo para os moradores, que é vergonhoso você estar em Santos, escutar de várias pessoas denigrindo a cidade de São Vicente. São Vicente é bonito, é uma cidade histórica, não dá para viver isso aí. Se vamos esperar o novo prefeito, não pague IPTU. Eu quero agradecer aqui. O que o Cirino falou é que para a pessoa não pagar, porque às vezes nessa gestão pode acontecer como outras, que aí ficam pagando precatórios que não tem que pagar na hora tal, e complica, para o outro já pegar um pouco endividado, que o Billy também pegou com um problema desse também, né? Então, aquela questão que a gente falava para o Billy, de tirar os comissionados, que eram muitos, e não levar ele à reeleição. Tirava os comissionados, deixava menos e punha mais gente na rua. O que o Cirino fala é que esse dinheiro que vai economizar, depois contrata. Pegar e contratar o cara para limpar a rua, o jardineiro, comprar grama, plantar grama nos canteiros que estão feios. Então, aí a população, o cara está desempregado, vai trabalhar lá na mão de obra lá da cidade. Aí vai capinar, vai colocar grama, tal, vão pintar tudo de cal, pintar de cal os postes, tudo bonitinho, os meios fios, quer dizer, dá uma repaginada na cidade. Com esse dinheiro desses 3 meses, o que acontece? Dá para dar uma repaginada na cidade e para dar São Vicente ter aquela popularidade que merece. Quer verão? Em 15, 20 dias dá para dar um up, não dá assim, não? Dá um up, aí começa a vir o turista, o veranista, porque senão o cara não vem, então é prejuízo para a cidade, né, Marcos? Olha, eu acho que São Vicente já sofreu muito. E o cartão de visita de São Vicente é a orla da praia. Queiram ou não queiram, é o cartão de visita. E ela está relegada, né? Foi esse período todo ela foi relegada. Então eu acho que está correto. O investimento, você não tirar de um buraco para tampar um outro, fica difícil. Mas vamos economizar no contingente para poder gastar aonde há necessidade. A orla da praia a visita, a Ilha Porchá a visita, e o Cirino lembrou jardinagem, asfalto, o Cirino lembrou de Itararé. Só vou lembrar um ponto que nós passamos agora no Itararé há pouco tempo, a enchente decorrente da vinda do VLT. Porque até então, eu já moro ali no Itararé há quase 30 anos. Nós nunca tivemos problemas com enchente. E com a vinda do VLT, lógico, teve aquela pavimentação, que eu acho que não deve ter sido uma pavimentação correta, porque o que nós passamos lá com a enchente que teve foi demais. Teve pessoas que perderam boas partes dos seus móveis de casa. Às vezes as pessoas não têm condição de repor. Outros perderam carros em garagens, então foi um caos. Então, São Vicente é uma região que nunca alagava e começou a alagar. Nunca alagou e com a vinda do VLT ela passou a ter esse problema. O VLT é um avanço, mas tem que corrigir essas distorções, né? Sem dúvida nenhuma, o VLT, a gente não pode dizer que não foi um grande avanço. Valorizou até a tua área ali, porque você vai sair de lá, vai vir para o Gonzaga, vem para... Né? Valorizou aquele entorno ali atrás de Itararé, porque ali não tinha nada, era só mato. Hoje está muito bem cuidado, mas o problema todo está no pluvial, no que foi feito para que a água escoasse. Então, nós tivemos um retorno muito grande de água, invadiram as casas, as pessoas perderam os objetos, os pertences. Então, isso foi um assunto muito grave lá. Marcos, você é presidente do Sindicato dos Conferentes. Quando eu falo de conferentes, eu tenho uma lembrança do Flávio Munhoz, né? Que eu passei a vida toda ali na Vida de Lamare jogando bola, tudo, jogando taco na rua naquela com o Neno, que é seu amigo, bom de bola, o Neno tem a banca ali na Marechal Deodoro, né? Verdade. Bom de bola, o Neno também, você joga bola, mandar um abraço pro Neno que vê o programa de vez em quando aqui, né? Então, e Marcos, e quais os problemas que a gente sabe que hoje dá no jornal, né? Porto com superávit, mas é superávit de grãos, né? Então, exportando grãos, soja, né? Então, tudo bem. Mas isso não dá um trabalho para o conferente muito grande, nem para o estivador, né? Tem um amigo de academia lá que é estivador, a mulher dele fala, poxa, mas eu li no jornal, Cirino, que o Porto está com exportação, tá bombando, o que você não tem emprego? Fala, mas quando é soja, chamam menos estivadores. O que dá muito estivador é quando tem container, importação e tal. Como é que está essa questão para os conferentes hoje em dia? Os conferentes que é uma classe, foi sempre uma classe punjante, né? O seu Flávio trabalhava aí, às vezes 8 horas, às vezes 16 horas, ele pegava serviço dos outros, mas era uma pessoa bem remunerada, uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora e tal. Como é que está o conferente hoje com essa crise toda? Primeiro, só lembrando o Flávio, todo elogio para a família, um abraço para o Neno, né, que é amigo,
jogamos bola juntos. Bom de bola, hein? Só não foi profissional porque não quis. Bom de bola, Esse é bom de bola, ele sabe disso. Todo lugar que ele jogava era o melhor. Era o melhor. Ele jogou comigo, ele sabe disso. Também jogando com vocês dois, ele tem que ser melhor, né? Mas não dá. Com esses dois tem que ser melhor. Na terra de cego, quem tem o olho é ele. Não precisa muito, né? Não precisa muito. Vai. Não, mas o trabalho no Porto, o Cirino sabe tanto quanto eu, caiu muito. Caiu quase 60%. No caixa público a gente quase não tem nada e é onde massificava mais o trabalhador, né? Os terminais têm seus regramentos, conta vínculo, aquelas coisas todas que a gente sabe, mas o caixa público caiu muito, o trabalho é onde consumia o maior contingente de mão de obra, com importação, até com algumas exportações. E então, não tem visto para o Natal agora, Marcos? Não vem mais, por exemplo, coisas chinesas, não tem vindo ou caiu muito? Não, isso é no container, né? Então o container também, se você acompanhar aí os grandes terminais, Libra, Ecoporto, a própria Rodrimar, não tem mais nada, não tem... Ficou restrito a 1, 2 terminais, Brasil Terminais, Santos Brasil, o restante está parado, entendeu? Eles têm, mas está parado, né? Está parado. Parado mesmo é zerado, né? Então, o que aconteceu? O trabalho caiu com 60%, você tem um contingente de trabalhadores, eu que tenho um contingente não tão grande, a gente tem sofrido com isso. Eu imagino a estiva com um contingente maior, 3, 4 mil homens, o pessoal de capatazia de terra também, lá do Miro, também com bastante gente, e o trabalho foi minguando. E esses trabalhos de granel, é o que você falou, são os que requisitam menos trabalhadores portuários, porque são automatizados, então a requisição de trabalho é bem menor. E você sobreviver disso, porque já está sobrevivendo disso, num período desse é muito difícil. Sim, nessa questão do Porto, é só o Porto de Santos, você que é homem viajado, ou os outros para aí, Tubarão, Vitória, também estão sentindo essa questão também? Ou o Porto de Santos foi mais afetado? Não, a questão a crise econômica, que historicamente nunca atingia o setor portuário, essa, infelizmente, está atingindo todos os setores portuários. Inclusive, tem alguns setores lá no Porto, tanto da empresa da administração portuária como trabalhadores, que estão tendo dificuldade para cumprir o compromisso do 13º, assim como o Estado do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, nos portos também tem. Graças a Deus, ainda em Santos, nós temos ainda uma situação sob controle. Mas é que nem o Santos está colocando. Caiu muito o movimento. Além de cair o movimento, né, os terminais investiram achando que ia ter uma demanda muito grande, não está tendo. Nós temos informações que está sendo negociado venda de 3 terminais de grande porte, né? Está sendo negociado. Tem um terminal que está com dificuldade econômica, um terminal que historicamente requisitava muito trabalhadores. No primeiro momento eles optaram por trabalhar com o pessoal com vínculo. No segundo momento demitiu o pessoal que era vinculado e está requisitando agora trabalhadores avulsos quando tem serviço. Além dessa perda de carga, nós temos um outro agravante que está trazendo conflito aos sindicatos e aos trabalhadores portuários. E os empresários também, que eles têm um interesse diferenciado, mas têm um interesse. É a questão da contratação de trabalhadores. Recentemente teve vários movimentos em Santos, existia uma decisão judicial estabelecendo um percentual de vínculo e avulso. Essa decisão caiu, até agora não está bem esclarecida. Os trabalhadores, através do Sindicato da Estiva, entendem que ela foi favorável ao sindicato, aos trabalhadores, ou seja, resgatou 100% de trabalhadores avulsos, né, no mínimo 60%, não tem aquela diminuição ano a ano, e os empresários acham que agora eles podem contratar trabalhadores com vínculo. O que tem que acontecer com nós, trabalhadores portuários e empresários? Tem que sentar numa mesa, tentar encontrar uma fórmula de superar esses 6 meses no início do ano que vem, 2017, que não apresenta expectativa de melhora. É o que nós temos, o desafio, principalmente do setor portuário, que é importante para a arrecadação da cidade. A cidade de Santos só é o que é hoje porque existe um porto, e o porto tem que contribuir com a cidade.
Ô, Cirino, o Lula vai reunir centrais sindicais contra a reforma da Previdência, né? Então, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu essa segunda-feira, dia 12, representantes centrais sindicais para traçar uma estratégia de oposição à proposta de reforma da Previdência encampada pelo governo Temer. Na reunião, que consumiu toda a tarde, o ex-presidente Lula insistiu na unificação do discurso, numa campanha contra a reforma, né? Então está aí o presidente Lula, né? Que na oratória é muito bom. Eu também acho que essa reforma é meio esquisita. Eu acho meio esquisita. E agora, a pessoa fala assim, pô, vocês são antipetistas? Muito pelo contrário. O Cirino veio com a camisa aqui, não vai ter golpe, não tem problema nenhum. Mas você veja bem. Eu posso usar uma nova camisa agora. Qual é? Está se preparando um novo golpe. Tá certo, novo golpe. Novo golpe. Tem um novo golpe em curso. Tá certo. Então, vamos lá. Então, você veja. A Previdência ela é superavitária. Ontem eu ouvi o professor Padal, na nossa co-irmã Santa Cecília, falando, o professor Padal, que já sentou aqui, falou várias vezes, é superavitária. O dinheiro que o Marcos pagou, que o pessoal do sindicato pagou, que os estivadores pagaram, que as professoras pagaram, que as domésticas estão pagando, que o médico pagou, que o lixeiro pagou, está lá o dinheiro. Só que eles puseram dinheiro em outro local. E puseram muita gente, desde o seu Fernando Henrique, que nunca trabalhou. Aí é aquela questão da pena. Eu também fico trabalhando rural, índio, quem nunca trabalhou. Lógico, a gente tem que pôr. O Brasil é um país solidário e tal. Mas não podia pôr no mesmo saco a Previdência. Abre uma outra coisa. Secretaria de Ação Social e se vira. Aí cobra mais 1% na gasolina, mais 0,5% no tomate, sei lá. Se vira. Agora, não dá para tirar do cara que trabalhou. Então você veja bem, Marcos, o cara começa com 16 anos hoje. 16 anos, vai aposentar com 65. Aí você vê que no Brasil as pessoas vivem 73 anos em média. Mas no norte, no nordeste, no sertão, não vive isso. Então o que vai acontecer? Você vai, de uma certa maneira, você vai... muita gente vai pagar a vida toda e não vai receber, né? Então faça igual o Chile. O cara pode não pagar essa pública e paga a privada. Agora que você é obrigado a pagar a pública. Quem tem um pouquinho mais de café, paga a privada. E agora o cara vai ficar trabalhando a vida toda, quer dizer, é injusto, né? Agora, será que a Previdência está tão ruim assim? Porque eu vejo especialistas falando na Globo News, Band News, TV Com, e eu vejo que não está tão ruim assim. Quer dizer, querem depositar toda a culpa na Previdência agora? Se existe realmente, como falam, esse rombo, né? A gente nunca sabe a verdade, isso já vem de muito tempo, não é de hoje, né? Isso, já vem desde... A grande verdade é essa. Também tem aqueles apaniguados aposentados que recebem do pai, da mãe, por anos. No caso não estou criticando, no caso militar... Não é crítica, o militar recebe a esposa e quando morre, se tiver uma filha, recebe. Aí você vai conhecer uma mulher bonita, 40 anos e tal, e ela... Teve alguns namorados que queriam casar com ela, não vai casar, porque ela é filha de militar, ela vai morar junto com o cara, mas ninguém, nem o cara. Se tivesse os 3 solteiros aqui e você conhecesse uma mulher que ela é filha de militar, fala, pelo amor de Deus, não casa não, continua recebendo. Então, nenhuma filha de militar vai casar. Lógico, se o cara for muito rico, né, conhecer um dólar da vida, aí tudo bem, né? Mas se você pegar uma pessoa normal, uma pessoa normal, assim, que digo, uma pessoa... até bem remunerado normal, não vai deixar de receber um provento de um general, de um coronel. Se tivesse uma filha assim, no caso, se tivesse uma filha, ou sei lá, uma filha de um amigo seu, você não ia falar para ela casar, se ela ganhar 15, 20 mil por mês. Lógico que ela não vai casar, é evidente, né? Foi gozado que essa semana a gente estava discutindo um caso desse de um casal de amigos, que a moça não quer casar. Pô, mas eu falei aqui... Não é nem a parte do homem, ela que não quer perder os direitos que ela tem. Está correto, é o direito que alguém deu para ela algum dia. Mas, Marcos, se fosse você é casado, certo? Se fosse você, vamos supor, se a regra fosse para homem, vamos supor uma coisa, você ia falar para tua mulher, não vou fazer, ela aceitaria morar contigo. Não assino nada. Pô, não assina nada, você está ganhando 20 mil, 15 mil, você vai assinar? Lógico que não assina, ninguém assinaria isso. Você ia morar com ela, ia, de uma certa maneira... construir uma família no mesmo jeito, tal, vocês acertavam os bens, compravam meio a meio, sei lá, vocês faziam um acerto com você, mas você não ia casar, pô. Não, com certeza não. É que o Brasil é um país o Brasil é esse país de extremos, né? Então você veja bem, hoje você vai aposentar um cara já no final da vida dele.
quiçá se ele consegue chegar na aposentadoria. Não, é assim, o cara trabalhou 16 anos. Você né? concorda? Hoje a molecada trabalha, por exemplo, uma molecada vai. Lógico, tem o cara que eu trabalhei desde moleque, eu tenho certeza que vocês também. Mas hoje, um cara vai tentar fazer um curso técnico, uma faculdade e tal. Então ele ingressa no mercado de trabalho com 25, 23, 27, 28 Esse anos e não tal. aposenta nunca. Aí o cara não vai aposentar nunca, pô. O cara vai pagar e vai aposentar com o certificado de óbito lá, né? Com certeza. E tem até algumas charges aí que você acompanha, deve ter visto, né? Até já com bengalinha, né? O cara muito mal de vida. Então, esse é o Brasil. O Brasil é do 880, né? Quando ele tem que uma necessidade de ter um movimento, de ter uma mexida em alguma coisa, ele vai do 8 a 80, não existe um meio Eu concordo. Aí o deputado não aposenta também. O deputado vai aposentar, se o Filete entrar, ele vai aposentar como veterinário. Cirina é deputada, vai aposentar lá. Não tem isso. Deputado não é profissão. O cara ficou 8 anos lá, não aposenta. Beleza, eu concordo. Vamos escravizar todo mundo. O deputado, o que ele é? O deputado ele tem ele é médico. Beleza, ele está lá aos 8 anos, ele não aposenta, não. Ele vai aposentar, ele vai voltar para ser médico e vai aposentar lá. Aí é legal, porque aí você corta essa aposentadoria milionária de deputados e senadores. Ah, mas é injusto. Então, beleza, o cara tem que ser senador 35 anos para ser também. Agora, não dá. O cara aposenta com 8 anos, eles não querem diminuir. E nós vamos aposentar com 90? Não dá, né, Cirino? Sabe qual é a vantagem dessas reformas que apresenta no Congresso Nacional e no Senado? Que todo mundo é comentarista especializado nas reformas. Por exemplo, nós aqui estamos discutindo. Eu assisti o programa. Mas não estamos discutindo, nós estamos falando que vai piorar. Nós estamos discutindo, nós estamos criando uma tese. Depois assisti o programa que você, Clemente e o Alonso estavam participando. Segunda-feira agora, Marcos Alonso, que diga-se de passagem, é meu médico, é oftalmologista. É um bom oftalmologista. E o melhor raio-x é do Clemente. Eu mandei a mensagem, mas não chegou a tempo. Não Clemente. fala mal do raio-x. Não vai. O Clemente é um cara que multimagem. Você marca o horário, você 10, 15 minutos, você é atendido. O concorrente, tu marca 4, tu vai ser atendido em 5 Tu gostou do Clemente, tinha umas meninas bonitas até atendido o Clemente falou que foi atendido umas mocinhas bonitas lá. O Clemente é um cara... Só que vocês discutiram a Previdência. Aí eu me lembro que o Alonso falou assim, eu vou morrer trabalhando. O Clemente, não tenha pressa. O problema é o seguinte, a reforma da Previdência é necessária. Ponto. Só que é o seguinte, não precisa ser radical do jeito que foi feito. Quer ver? Por exemplo, vocês citaram o caso do casamento do servidor público que tem direito. Pior do que isso aí, você tem não poder acumular aposentadoria. Então você tem a esposa que trabalha, e você também trabalha e tem sua esposa que trabalha. Todos os dois fizeram jus à aposentadoria. Vai ter que optar entre uma ou outra na pensão. Está errado. Quando morre um, tem que optar. Segunda coisa, a viúva, quando falecer o titular, ela só vai receber 60% do direito da pensão e 10% por cada filho. Geralmente, os filhos são maiores de 21 anos. 90% é maior. Só a fatalidade que acontece de ser falecimento jovem. Então, prejudicial. Então, ela recebe ou não recebe, Cirino? Ela recebe 60% e 10% do filho. Aí, por exemplo, mas se o filho for maior, ela recebe não recebe. O filho maior de 21 anos não recebe. Ela vai receber 60%. Se o cara ganhar 10 mil, ela vai receber 6 mil. Isso. E se tiver filho pequeno... Usando esses... Todos os aposentados que têm uma idade, todos, eles estão com uma aposentadoria achatada. Porque o reajuste da aposentadoria é desatrelado do salário mínimo. Então, é menos que o salário mínimo. Só no governo do Lula, que muita gente esquece isso, que houve uma recuperação do reajuste da aposentadoria, que não vai existir mais. Então, a tese é que todos os aposentados de idade estão ganhando no INSS 50% do teto. Hoje o teto é 5 mil, vai chegar a 6 mil. 50% é 3. Você imagine você receber 60% de 3 mil. Não dá. Então, nós temos que discutir a reforma em vários aspectos. A situação da reforma, que nem diz o Antônio Carlos Domingo da Costa, que é um especializado em Previdência, só chegou a essa situação crítica porque juntou os trabalhadores urbanos com os trabalhadores rurais, que não tinha Previdência. Juntou, então o número de beneficiários aumentou e isso teve um desequilíbrio. Nós temos que discutir essa situação. Então, o Lula, na hora que cria
para falar um discurso único, é possível. Por exemplo, e nós também cometemos um erro, todo o movimento social organizado, quando a lei permitiu que os aposentados continuassem trabalhando, você tem um número muito grande de aposentados trabalhando, e um número muito grande que, com o anúncio da reforma da Previdência, entrou. Então, você vai ter uma situação muito conflitante na frente. O que não dá é que nós pagamos uma conta, que nós não fizemos a dívida, nós não participamos da gestão da Previdência e não podemos aceitar algumas propostas que está previsto na revisão, que vai trazer prejuízo para os que estão entrando, que é a média para atingir o teto, trabalhar 49 anos, contribuir 49 anos, como também a questão do benefício. E a idade, eu acho que é de menos dá para encontrar um meio termo, mas o que está embutido no meio é que o governo está com a habilidade e nós, trabalhadores, estamos cometendo um erro, só estamos trabalhando em cima da idade. Mas pior do que a idade, está no meio da reforma algumas questões, por exemplo, da pensão, que muita gente não discute. Quer saber de pensão? A mulher, que caso tiver menos de 44 anos, não tem direito à pensão vitalícia, ela tem por um período. Pô, então, o rapaz tem 22 anos, sofreu um acidente e morreu. A esposa dele tem 21, 22, não vai ter a pensão vitalícia e tem filho pequeno. Então, o enredo da reforma... Se ela deu um padrão de vida para ela bom, ela vai ter que ter. O enredo da reforma ele tem muitos ingredientes prejudiciais e nós não se atentar somente para 65 anos. Então, essa colocação das centrais, dos dirigentes sindicais, discutir, e as centrais também têm que discutir de forma diferente. Não dá para deixar 4, 5, falando em nome de todos os trabalhadores, que 4, 5 negociador, eles mudam de opinião da noite para o dia. É dano que se recebe em todos os meios, não só na classe política, em todos os meios. É isso que nós temos que tomar cuidado. O presidente da CUT, Wagner Freitas, reiterou que não há negociação. Segundo ele, a proposta é ridícula. É tão ruim que não cabem remédios. Para o secretário-geral da Intersindical, Edson Carneiro Índio, a proposta decreta o fim da aposentadoria. Vamos trabalhar até morrer. Você pode participar do programa pelo 997 11 5545 na tela. Já chegaram perguntas para o Cirino, para o Marcos também. Mudou o telefone, agora é 997 11 5545. Você pode passar um WhatsApp, pode fazer como o Uriel Vilas Boas, que liga no intervalo, bem brevezinho, né, porque o intervalo é curto, ou também para os mais tradicionais mandar mensagem. Lembrando que o programa passa agora ao vivo, todo dia às 1h15, com reprise às 23 horas e à 00:30. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica,
curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nessa quarta-feira, dia do Engenheiro da Pesca e dia do Ministério Público. Parabéns a essas categorias. Hoje recebendo aqui o meu amigo Marcos Sanches, presidente do Sindicato dos Conferentes, e o Cirino, presidente do Sindaporte. Vou falar primeiro da revista, vou entregar a revista aqui, Nossa História, do meu amigo Mário. Está aqui, ó. Mário Ribeiro. Mário Ribeiro, o homem que entende de vinhos. Vou entregar para o nosso amigo Marcos Sanches. O Cirino já tem umas 10 lá, entendeu? Obrigado. Revista, uma revista bem diagramada aí de São Vicente, né? Já e está... aí tem um colunista filete. Especial dessa revista. Mário, você está demais, Mário. Um abraço. Mário está demais. Obrigado. Aqui tem a dona Rita falando que o programa está muito bom, mandando um abraço para o Marcos Sanches e para o Cirino, que o Cirino fez um comentário muito inteligente sobre o problema atual da Previdência, né? Que estão muito ligados com o problema do recurso, do tempo, mas estão esquecendo das pessoas quando morrem, das viúvas, né? Então, parabenizou você também. Vamos falar da OSAM. Plano de Assistência Social é OSAM. Assistência Familiar, 32.28.8 mil. Cirino completa aqui, Cirino. Não, vocês procurem entrar em contato com a OSAM, fala com o Fábio Garibe, a diretora de marketing, Fernanda. A OSAM é um contrato que você faz que traz uma tranquilidade para a família, porque no momento que mais vocês precisam, que está descontrolado, a OSAM substitui o cidadão em busca de buscar um melhor amparo para a família. Procure a OSAM. E aquele que estiver assistindo o programa não tem carência. Já entra na OSAM, suspende a carência. Carência zero. OSAM, do Fábio Garibe, São Paulino. www.osan.com.br. A OSAM está melhor que o São Paulo. O São Paulo está em baixa. Rogério Ceni chegando lá, tal, não conseguiu Libertadores, tal. Mas a OSAM está em alta. Segundo o Vicente Cassione, que vem aqui às segundas-feiras, em 52 anos de profissão, nunca ouviu um comentário negativo da OSAM. Quando você mais precisar, a OSAM vai estar do seu lado. Também tem aquele livrinho com os médicos, agora que muita gente não está pagando plano de saúde, tem os médicos mais baratos, laboratórios. Faça como o Sindaporte, tem a OSAM. Sindicato dos Conferentes também é parceiro da OSAM. Sindicato dos Conferentes é parceiro da OSAM. Do Garibe, o Santista fanático Jomar Gonzaga também é parceiro da OSAM. Todos os sindicatos portuários. Esse relógio aí meu que eu tô pensando. Pô, relógio do Corinthians aqui, ó. Focaliza aqui. Pô, que esculacho, o relógio do Corinthians. Pô, será que pega? Bagulho, pô, entendeu? Isso aqui é importado. Pô, nem Libertadores. Tony Import. Nem Libertadores pegou aqui, pô. Não, nesse ano nós estamos adormecidos. Recesso, né? Recesso. Nós estamos adormecidos que nem o Valdir assim faz. Tá certo. Iniciante. E também mandar um abraço pro pessoal do Boqueirão Express Grill. Faça com o pessoal do Sindicato dos Conferentes. Vai almoçar no Boqueirão Express Grill, com o Modo Santos Pinto, Eugênio Malavase, o nosso amigo Dr. André Simões. Vai, Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, azeite importado, comidas maravilhosas. Não é aquele azeite que é óleo, que sai no Fantástico. É azeite galo, aí, azeite português. Comidas maravilhosas, doces, chocolates, para você que está no peso ideal, para você que está indo no regime, também tem coisas light. Rua Lobo Viana 89. Mandar meu abraço para meu amigo santista Augusto Capô de Casa, Emanuel, o Augusto contente com o segundo lugar que o Santos conseguiu. Augusto Capô de Casa é corintiano, faz que isso. Augusto Capô de Casa é nós, gente. É nós, senhor. Augusto, um abração e tamo junto. Deixa eles reclamarem e continua fazendo o serviço, que todos aqueles que mexem com a ferida, os outros lados ficam descontentes. Continua trabalhando do jeito que você está trabalhando, que está de parabéns. O português lá, não é muito bom não, o tesoureiro, mas não vamos falar mal dele, senão ele processa a gente. Como é que é o tesoureiro? Agora esqueci o nome. Amigo do Lula? O dentista.
Tesoureiro de onde? Dentista que é diretor da Santa Casa lá, que é tesoureiro da Santa Casa. Não fala isso, o João Domingos João Neto. Domingos, O João Domingos Neto é o homem que vai vai pra cima, é o homem que vai pra cima. É, o irmão. Mandar um abraço para o Evaldo, nosso provedor também. da Santa Pode Casa. falar mal dele, senão... Mas estava um prejuízo lá de 3 milhões por mês, já deixaram um superávit lá. Mas arrumaram os inimigos lá, é assim mesmo. Mas aproveitando que está mandando um abraço, Nelson de Júlio, conhecido como Cebola, assessor de imprensa dos melhores sindicatos portuários, está demitido, porque você deveria estar sentado naquele banco assessorando os 2 presidentes sindicatos. Sabe que o negócio está demitido, Cebola. Sabe quem veio para assessor de imprensa aqui Rubens Moscatelli. Mas Moscatelli. É o Macaé. O Macaé vem para assessor de imprensa. O Joca não é assessor de imprensa, é amigo. Pô. Então, é o Joca, assessor de imprensa, o Rubens Moscatelli e tal. Agora, os outros pobres mortais vêm tudo sem assistência. Não, né? o presidente do sindicato da conferência de despachante aduaneira. O Nível trouxe assessora também. E ele está passando por um momento difícil, Nível. A Câmara Municipal vai fazer a moção de repúdio à nova legislação que desconfigura a profissão dos conferentes despachante aduaneiro. Mandar um abraço pro Elvio também aqui, conferente. O Elvio é tio do prefeito, sobrinho. Não, primo do prefeito. O Elvio é primo do prefeito. É sobrinho do Zé Geraldo? Sobrinho do Zé Geraldo. É o sobrinho mais querido do Zé Geraldo. Zé Geraldo Barbosa, o homem que fala sobre José Bonifácio, que vai para Portugal. Tá vendo o programa Zé Geraldo Barbosa, grande Zé Geraldo. Fim de semana ele vai descansar na mansão lá no Paúba, né? Verdade. Para recarregar a bateria. O Elvio é corintiano. Quem? O Zé Geraldo não. O Elvio, corintiano. E o Elvio falou para mim hoje... Ele é conselheiro do Santos atuante. E falou para mim hoje, o Elvio, que ajudou a carregar os móveis do meu pai lá no morro, que o Zé Geraldo dizia. O Elvio nasceu em 51, o morro caiu em 54, tu tinha 4 anos, tu ainda estava com fralda, o Elvio. Corintiano roxo. O Marcos pergunta para o Marcos Sanches sobre o vínculo do movimento, o vínculo no movimento atual, como é que está? Você explicar direitinho aí, né? O vínculo, para nós conferentes, é uma coisa já do passado, né? Porque nós já temos essa situação há muitos e muitos anos. O que a gente observou hoje? Com a queda de trabalho acentuada, os terminais chegaram à realidade que hoje é preferível ter o trabalhador avulso, que é o custo sazonal, porque é o custo por... Trabalhou, recebeu, do que você manter aquele staff... 20, 30 profissionais daquela atividade no tempo ocioso. E o que acontece? O que aconteceu? Então, nós tivemos uma demissão grande aí na nossa categoria de conferentes, nos terminais, mas em troca com o pouco trabalho que ficou, nós também temos conseguido atender com o trabalhador avulso. Então, os terminais perceberam que na sazonalidade, que na falta de trabalho, ainda é melhor você ter o trabalho avulso, lógico, desde que você preste um trabalho de qualidade, você ter o trabalho avulso, do que você ter aquele vínculo empregatício que todo mês trabalha ou não trabalha e você tem que pagar o teu funcionário. E o avulso tem mais experiência também, que já está mais tempo, de repente, né? Já, sim. E hoje o que aconteceu? Nós estamos conseguindo, com o avulso, prestar o mesmo serviço. Porque sempre foi uma característica, né, principalmente da atividade do conferente, nós tínhamos o conferente credenciado, que era um vínculo disfarçado num credenciamento, que trabalhava para aquele, no caso, antigamente era agência, hoje é operador, então a gente já tem isso enraizado, então a gente tem procurado ofertar uma mão de obra de trabalho avulso um pouquinho mais, e mesmo entre nós, um pouquinho mais qualificada. Aquele que tem condições de ir lá, porque eu também tenho uma situação de ter conferentes com a idade elevada, então aquele que tem uma idade elevada e não tem a mesma condição de prestar um bom serviço, pela condição física, né, de cada um, então a gente tem procurado acertar com os terminais, isso, fazer um regramentozinho, uma escalazinha, de que a gente possa atendê-los na melhor solução, para que a gente possa manter isso sem o vínculo. Se é um trabalho mais pesado, põe um mais novo. Isso, um trabalho diurno, põe um mais antigo, né? Porque o mais idoso, ele não tem mais o mesmo preparo, não tem mais a mesma, não digo nem a vontade. Mas tem a experiência, né? Mas tem a experiência. Então, isso a gente notou isso. Então, houve essa mudança radical mesmo. Nós saímos nós tínhamos aí totalmente nos terminais vínculos, eram totais, tinha terminais que eu tinha meio vínculo,
e meio avulso, né? Hoje eu só tenho avulso. Tem terminais hoje que eu só estou trabalhando com avulso. Certo. Tem aqui uma pergunta também para o Cirino, aqui, deixa eu só para vocês aqui. É do Nicolau Bey, um abraço para o Nicolau Bey. 10% dos aposentados, o presidente do CDL Santos Praia, 10% dos aposentados com super salários, Filete, representam quase 60% do impacto da Previdência. Precisamos reformar isso. Trazer as pessoas, como pode, aposentados com 50, 100, 150 mil, Cirino, quando o teto é pouco maior que 30 mil. Aqui em Santos mesmo temos vários aposentados com super salários que impactam de maneira negativa e breve. Se o teto é 30 mil, como o cara pode ganhar 150? Tu vê só como é que é apaixonante essa discussão da reforma da Previdência? Ele está certo em termo. Talvez muitos não iam dizer isso para ele, que ele é o presidente da como é? Presidente da... Não, é o Nicolau Bey, a pergunta também, o Nicolau só mandou a pergunta inicial, agora é o Moisés Fernandes, veja bem, que foi candidato a vice, o Delbosco Camarão mandou um abraço para você. Um abraço, Moisés. O que ele está dizendo é o seguinte, ninguém que é aposentado pela Previdência Social ganha mais do que o teto. O que ele está dizendo é que o pessoal que é do regime diferenciado, eles têm um acréscimo. Servidores públicos, estatais. E estatal também não tem, que é CLT. Então, CLT, hoje o teto é 5 mil e pouco, é o teto que o INSS paga. Quem ganha diferente é servidores públicos. É juiz, promotor, professores estaduais, que têm acúmulo lá, militares que saem com uma ativa. Não, o INSS é o teto. Aposentou para o INSS, ganha menos do que as 36 últimas contribuições. A média nunca fez isso aí. Então, por isso que é discutido. E isso, eles estão tentando regularizar na reforma da Previdência. Mas não está corrigindo um lado e fazendo uma distorção do outro. Por isso que tem que ser discutido de uma forma muito mais ampla, não fazer da noite para o dia, que nem fizeram a lei, a medida provisória 595, que hoje, os trabalhadores portuários, principalmente de Santos, acusaram que a medida provisória 595 era tendenciosa, tinha interesse do capital privado e hoje acusa o Congresso Nacional de ter lobista e ter um grupo de parlamentares que aprovavam a medida provisória de acordo com o interesse do pessoal de empreiteira. E uma que foi favorecida, a empreiteira que foi favorecida com a medida 595 ganhou 2 terminais portuários. E até o momento não vi a imprensa relembrar esse fato. Por isso eu digo, não dá para nós fazermos uma discussão da reforma previdenciária emocional. Assim, não, a população não fique preocupada com 65 anos. Vamos ficar preocupados que está no meio. Ele põe um bode da sala, depois tira esse bode da sala e passa o resto. Nós temos que se preocupar com o resto. A idade dá para assimilar, porque tem muitos que continuam aposentando, que nem o nosso amigo falou aqui que não vai aposentar. Não foi bem assim. Nós falamos o seguinte... Ele está preparado, gordinho, né? Tudo bem. Mas ele falou, é gente boa, né? Ele falou que tá emagrecendo e tal, porque ele está com medo da síndrome metabólica e tal. O que acontece é o seguinte, nós falamos aqui que quem gosta do que faz, o cara pode, por exemplo, eu por exemplo, ia aposentar daqui a uns 7 anos, né? Aí, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, pô. Aí o que acontece? Eu ia aposentar e continuaria trabalhando na minha empresa, se Deus permitisse, com saúde. Ele falou que também... E o Clemente também, até porque o salário que esse pessoal ganha, não dá para ele viver de aposentadoria, ele tem que continuar trabalhando. Mas o cara queria ter o direito de aposentar, de ter aquela meta cumprida. Agora o cara vai ter que... Se eu tivesse... não sou assessor, sou técnico. Eu acho que hoje, aquele que tem a idade e está tudo certo, ele não precisa correr para aposentar, o que tem tudo certo. Mas tem muita gente correndo, né? No entanto, pessoas que ainda podiam dar um pouco de No entanto, com essa metodologia de cálculo, para atingir o limite, se necessário contribuir com 45, 49 anos, depende da atividade, é muito mais produtivo o cara aposentar agora. Por exemplo, o pessoal que tem aposentadoria especial, ele vai sair com teto de 5 mil e vai chegar agora a 6 mil, agora ele sai com esse teto. Daqui 2 anos,
ele vai sair com menos. Mas aí, você tem que acompanhar a reforma. Uma outra coisa que eu, como sindicato, não acredito, e os advogados acreditam, é no direito adquirido. Porque nós já tivemos várias reformas. Os advogados já pagam isso aí, pagam. Os advogados dizem, direito adquirido não vai mexer. Mas eu lá no Sidaporte já tive várias mudanças da legislação que nós, para garantir o direito adquirido, precisamos ingressar na justiça. Por exemplo, o fundo de pensão dos portuários. Já teve 4 mudanças. Para mim garantir o direito adquirido, eu tive que entrar na justiça para a justiça decidir. Em alguns casos, a justiça não decidiu. Então, a tese jurídica do direito adquirido, o cara tem que ter consciência que lá na frente pode ter um acidente de percurso e ter que buscar a judiciário. É igual a desaposentação, né? O juiz pega aquela desaposentação. Aí ele fala, poxa, eu vou ter que pagar quantos bilhões? O Brasil não tem. Ele fala que... então às vezes ele decide até, na minha opinião, né? Modesta opinião, ele decide até contra, porque ele sabe que vai... imagine... Quantas pessoas que iam receber mais? Está errado, lógico. Todo mundo pegar o desaposentação e falar, tá certo isso aqui, né? Mas tinha milhões de ações. O governo já não está com dinheiro. Aquela confusão. Você vai dar uma sentença dessa, você quebra o país, né? Quer dizer, é como se não... Não, mas a justiça aí, você falou uma coisa, senhor. Outra coisa que nós estamos tomando um bypass. Bypass, para quem não sabe, é tomando... Balão. Você conversa de caseiro, hein? O Supremo Tribunal Federal... E me desculpe, os ministros, eles estão auxiliando o governo e fazendo algumas reformas através de decisão judicial que o governo não passaria no Congresso. Por exemplo, os sindicatos portuários, que vivem o dia a dia de dissídio coletivo de trabalho, ele tinha uma garantia mínima de manter o contrato de trabalho, as conquistas, dos acordos anteriores. Então, nós íamos negociar em 2017, vamos negociar o acordo. Mas nós já saímos com a garantia do acordo existente, já prevalecendo para o futuro. Nós não avançava em nada, mas não perdia nada. O Supremo tirou, né, é um voto único de um juiz, mas ele derrubou essa garantia mínima que nós tínhamos. Então, nós vamos ter que ter uma habilidade para discutir os próximos acordos. Senão, nós perdemos conquista. O Supremo discute vários assuntos, terceirização, vai julgar. Se o Supremo julgar terceirização, se ele julgar que pode terceirizar a atividade meio e fim, todos os sindicatos vão ter dificuldade, porque nós estamos discutindo a terceirização e a representação sindical. Então, é difícil o momento que nós estamos vivendo e o Supremo alegando que a necessidade da economia nacional, fez isso no caso do Renan, passa por cima de várias leis, vários direitos que os trabalhadores têm. Então, tem que tomar cuidado que esse governo, ele tem uma articulação muito forte junto com o Supremo Tribunal Federal. Não só com o Supremo, como a Câmara de Deputados. É muito difícil... Foi o que eu falei agora, da questão da desaposentação, que era uma coisa ganha. Era uma coisa que, se você for ler, fala, por que não tem direito nisso? Mas chega uma hora que tem uma articulação do governo para segurar isso. O juro do Fundo de Garantia, que o governo que não está sendo julgado. Então, tem várias ações que o governo segura lá e que vai dar reflexo financeiro para o Brasil. E é muito difícil o momento que nós estamos vivendo. O Moisés, ele pergunta para o nosso amigo Marcos, se esse regime diferenciado precisa ser reformado, onde juízes, promotores, militares ganham bem mais que as outras pessoas comuns. Moisés é advogado, não é, Moisés? Moisés trabalha com levantando empresas, pega as empresas, Moisés pega uma empresa que quer melhorar, quer dar um up, ele vai lá e faz consultoria empresarial. É um consultor empresarial. Não, mas Moisés é um bom quadro. É um bom menino. É um bom quadro. Só que ele está levantando aí, ele está levantando a questão. Né? Ele está levantando uma questão que é os servidores públicos, os juízes, desembargadores, que têm auxílio paletó, auxílio refeição, auxílio isso, auxílio carro, aí vai juntando tudinho, vai ganhando quase 100 mil, 150. Agora, os trabalhadores verdadeiros, daquele que aposenta é teto do INSS. Não tem... E quando aposenta com tudo isso, com paletó, mesmo não precisando de paletó mais? Aposenta com isso tudinho. O coronel, aí fizeram
o manifesto, a Associação dos Militares, dos Coronéis, desmentindo os números, mas isso aí os trabalhadores de CLT, eles só aposentam com teto. E cada ano que tem o reajuste, eles vão perdendo mais. E tem outros reflexos, que nem a moça ali falou, tem uns absurdos na questão da viúva, na questão do casamento, que eles tiram é uma loucura. Eles imaginam o seguinte, que você falou, o cara é velho, não tem ninguém para deixar a herança, aí procura uma moça que ajudou, casa com ela, casa já consciente, mesmo que para deixar a pensão para ela. O INSS, preocupado com isso, quer retirar, dizer que tinha que ter tem que casar e viver a vida toda com a mulher. Hoje não tem isso, cara. Tem a questão que... Quer dizer que tem muito velhinho querendo fazer... Tem muito velhinho querendo ajudar meninas novas. Tu não conhece nenhum caso que um cara deu uma casa dele para a pessoa que cuidava dele? Eu conheço vários casos desses. Então, para casamento, a mesma coisa. O velho não faz mais nada. Ia perder para o governo e ele deu para a pessoa que cuidou dele. Tem cara que não tem ninguém na vida. Aí ele tá velho, mora sozinho. Aí tem uma mulher que cuida dele. Aí ele vai morrer, não tem ninguém. Ele deixa para aquela... Ele casa com aquela mulher. Casa com a mulher e deixa tudo para ela. E doava-se para Santa Casa. Doava para Santa Casa. Ele agora está preferindo casar. Pelo menos ela fica lá com o bem que vai dar para o Estado. Eu conheço vários casos desses. Eu conheço pessoas, e você conhece um que se apaixonou pela cuidadora, é isso? Não, não vai fazer mais nada mesmo, vai ter nada. Vai ficar Marcos, essa questão aí do salário, alto salário. Eu ia responder para o Moisés, mas o Cirino já respondeu tudo, né? Está respondendo tudo. Não, Moisés é um homem bom. O Cirino já respondeu. O Luciano Batista apareceu aqui, Luciano Batista mandando mensagem. Manda um abraço para o Luciano Batista, aqui, o amigo do Cirino. Nosso amigo. Luciano Batista, em São Vicente, tá certo. Não quer responder essa questão do... Não, o Cirino já respondeu, né? Ele já falou bastante sobre o assunto, mas a grande verdade é o seguinte, se nós sentarmos aqui, botarmos mais meia dúzia de pessoas para discutir aposentadoria, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque o assunto é muito profundo. E são muitos itens. Só sabemos que está injusta essa ela é muito injusta, ela é muito injusta no formato todo dela, ela é muito injusta. Esse caso aí das pessoas que têm essas benesses maiores, que foram conquistas, isso aí também tem que ser revisto. Porque quando você causa o impacto naquele que recebe a aposentadoria mínima, aquele que vai receber menos, você também tem que ter um impacto naquele que é um pouco mais beneficiado, que é o caso dessas aposentadorias. Então isso tudo também tem que ser revisto. Não adianta, porque é fácil mexer com os pequenos que não tem defesa. Agora vai não mexer adianta com os grandes, mexer com quem menos pode e esquecer o que pode um pouquinho mais. Então nós temos que mexer com todo mundo. Dom Evaristo Arnes morre em São Paulo aos 95 anos. O arcebispo emérito estava internado com broncopneumonia desde o dia 28 de novembro, no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista. Com os 50 anos de bispado, 57 livros escritos, atuação importante no combate à repressão na ditadura militar. Combateu a ditadura militar, as torturas, nos deixa hoje, né, com uma vida aí muito importante, né, com uma vida muito importante formou em teologia, filosofia, formou em Sorbonne, em Paris, cursou letras, pedagogia, doutor em pedagogia, enfim, foi arcebispo de São Paulo em 60 e 70, trabalhou durante a repressão na ditadura militar, então é uma perda muito grande, né? Ele que nas duas eleições anteriores votou até no nome do Papa, nessa ele não foi porque ele já tinha mais de 80 anos. Então é uma das pessoas mais importantes da igreja do mundo, né? Votou para 2 papas anteriores, nesse ele já tem 80 anos, né? Não pôde votar, né? Mas ele realmente, 95 anos, nos deixa com muita tristeza para os católicos, para todo mundo que crê em Deus, é uma tristeza perder uma sumidade como essa, né? Os movimentos sociais, ele teve uma atuação muito grande. O Partido dos Trabalhadores é fruto do movimento das igrejas. Foi que começou o movimento, ele tem um trabalho muito forte, ele tinha uma posição política em defesa dos menos favorecidos muito forte. É uma perda, assim como todos um dia que ele encontre o descanso que ele mereceu por tudo que ele construiu e ajudou a população. Foi um homem engajado, né? Acima da religião, ele foi uma pessoa muito engajada em movimentos políticos, né? Deu início ao
praticamente ao início do PT, né? Ele esteve sempre junto, esteve sempre engajado em procurar ajudar o próximo, né? E que encontre o seu caminho lá em cima e com certeza vai encontrar um dos melhores lugares lá em cima, porque é uma pessoa que fez por merecer. O velório do Dom Evaristo Arnes será na Catedral da Sé, do centro de São Paulo, deverá durar 2 dias, né? E ele que tem mais de 100 homenagens, recebeu mais de 100 homenagens durante a vida e tem 57 livros publicados. Não é mole não, hein? Temer diz que não permitirá acusações que paralisem o país. Citado 53 vezes na delação premiada de um ex-executivo da Odebrecht, o presidente Temer afirmou nessa terça-feira, ó o Temer aí, cabelinho com gel, bacana, que não permitirá acusações que na fase de investigações prejudiquem o país. Em cerimônia no Palácio do Planalto, pode deixar o Temer aí, o PMDBista defendeu que o conteúdo de delações premiadas só veio à luz quando provadas. Ressaltou que medidas econômicas não podem aguardar o desfecho de um processo longo. O Temer também está pagando o preço do que ele articulou no passado. Por exemplo, tem um vídeo na UOL aí, do Jader Barbalho, o senador Jader Barbalho, que ele acusa textualmente Aécio Neves e um grupo do PSDB, com exceção do Aloysio Nunes, de articular um golpe para destituir o Temer e o Congresso eleger um presidente tampão interino, e esse presidente tampão seria o Fernando Henrique Cardoso. Fique esperto. Nem todos os movimentos de rua têm badeneiro. Esses que estão fazendo bagunça, que usa capuz, roupa preta, se fosse no movimento de trabalhador, os próprios trabalhadores expulsavam eles. E não são trabalhadores. Pode quebrar a Fiesp. E não são pobres. E não são pobres. Não julgue aqueles que são trabalhadores, movimentos sociais e pobres. Não são. Movimento daqueles articulados do jeito que eles são tudo pessoas de grande poder aquisitivo. Por isso que a polícia ainda não acabou com esse grupo. Essa questão, Marcos Santos, de depredar o prédio da Fiesp, um vandalismo, né? Manda um abraço pro Creginaldo. O Creginaldo que está aí nos estúdios da TV Com, olha lá o Creginaldo aí. Creginaldo, o homem, braço direito do Augusto Capão de Casa. Ele e o Bruno, o homem mais fiel. O Augusto, quando está com raiva, Creginaldo dá calma. O Augusto vai pro céu, aguentou o Creginaldo. Agora o Creginaldo que vai pro céu. Quem vai pro céu? O Augusto ou o Creginaldo? Não, o Creginaldo. Eu acho que o Augusto vai pro céu. Não. Quem vai pro céu é o Creginaldo e a esposa do Augusto. Tá certo. A Fernanda vai procurar o Augusto naquele serpente, só os dois. Marcos, a questão. Mas manifestação, ela é sempre válida desde que as pessoas mostrem a cara, né? Então toda manifestação que você mostra a cara, ela é válida. Não importa se é manifestação de trabalhador, se é manifestação de quem tem um pouco mais, desde que você mostre a cara, você é digno de manifestar. Então essas coisas que têm ocorrido, vandalismos, manifestação não é para vandalismo, manifestação é para você colocar para fora aquele teu sentimento que tá em algum momento te incomodando, não tá bom, não tá satisfatório. Então a manifestação é isso, é repúdio a alguma coisa que não te agrade, mas sempre mostrando o rosto, mostrando a cara e sem vandalismo. Não há essa necessidade de quebrar, bater, acontecer, porque isso também não leva a lugar nenhum. E a verdade é a seguinte, quando é de trabalhador, o Cirino também colocou bem, não existe cara escondida. Exatamente. Mandar um abraço para o Amado, presidente da Santos Sempre Santos, presidente de honra, a Vilminha Santista, o alemão que estão vendo o programa, né? Deve estar tudo lá, não. Aqui alemão é sangue bom, sangue bom. Os alemães sangue bom. Então, Ricardo Fernandes, que era do grupo do alemão, mas depois eles, numa eleição, eles... São amigos. Pinho é o homem das excursões, né? Faz excursões grandes aí, maravilhosas, né? Bom, então, chegamos ao final do programa. Marcos, que volte, mande um abraço pro pessoal dos sindicatos conferentes, né? Já falamos aqui na memória do Flávio Munhoz, né? Do Neno e dos outros conferentes aí, do nosso amigo,
que nosso amigo aqui, o primo do Elvio, primo, o sobrinho. Sobrinho do Zé Geraldo. Zé Geraldo Barbosa. O sobrinho mais querido do Zé Zé Geraldo. Zé Geraldo Barbosa tem um coração de ouro. Já também está vendo o programa aqui. Então, volte sempre aqui no programa e parabéns aí por dirigir o Sindicato dos Conferentes. E agora, nesse momento difícil, que Deus o abençoe para que a gente consiga passar por essa fase de 2016 e que 2017 comece melhor, né? Não, eu que te agradeço, tá aqui com o Cirino. O Cirino sabe que eu venho pouco aos programas, a gente tem aí um código. Ele me deve um tênis faz uns 6 anos. No vermelho, do Augusto. E vermelho. Ele foi com um tênis bonito. Aí o Augusto, pô, que tênis eu vou dar um de presente para mim? Pro Augusto, ó, nós estamos sem tênis. O Cirino já tem aquela sunguinha dele vermelha e azul. Ele também é parceiro de Tararé. Ele fica andando lá com o Claudião e tal. Se puser uma sunga vermelha e um tênis vermelho, vai parecer bombeiro. Meu parceiro de caminhada do Itararé. Verdade. Um abraço, Cirino, um abraço a você. Obrigado pelo convite. E obrigado a todos. Nelson de Júlio demitido. Assina embaixo. Nelson Cebola, o maior jornalista da área portuária. Um abraço a todos, fiquem com Deus e com a assistência à programação. Muito obrigado.